Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar com a interface do Dragon Bones. Aqui eu vou explicar detalhadamente todas as janelas que a gente precisa inicialmente conhecer. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Com o Dragon Bones aberto, nós vamos abrir aqui um projeto de exemplo. Esse aqui, ó, Armature Demo, ou seja, um projeto de armadura do Dragon Bones. Evidentemente, o que acontece? Quando eu abro o projeto, eu tenho aqui todo esse miolo do Dragon Bones, que nós chamamos de stage, ou seja, o palco. No palco, pessoal, nós temos duas informações muito importantes. Armature, que seria a confecção da imagem com seus bones, que são os ossos, e eu vou falar a respeito disso mais à frente. E eu tenho aqui uma opção de animação. Ou seja, eu tenho que criar a imagem, ligar os ossos para que eu tenha uma movimentação do meu personagem ou da minha animação, e depois eu vou para o palco, onde eu faço a animação com a minha imagem, os meus ossos, e eu tenho aqui uma linha de tempo. Então, basicamente, o palco é dividido nesses dois itens, nessas duas informações. Agora, vamos olhar o seguinte. Quando eu estou montando a minha imagem, eu tenho ela aqui no meu palco e quando eu clico, eu seleciono. Quando eu faço isso, pessoal, na parte de propriedades, eu tenho aqui o nome da imagem, o tipo de imagem que é um slot, a cor, eu tenho aqui o alpha, a parte de display e muitas outras informações. Mas olhem só, quando eu clico aqui também, eu tenho aqui na minha cena a localização da imagem. Olhem só, quando eu deixo o mouse em cima, ele me mostra qual imagem que está selecionada. Evidentemente, eu tenho algumas opções que eu posso tratar aqui na minha cena. Por exemplo, aqui eu tenho um olho e tenho uma opção de uma seta. Vocês podem ver que eu vou na imagem, cabeça, red, e vou fazer o seguinte, eu vou desmarcar a visualização. Fica com um X, e se eu quiser visualizar novamente, é só clicar de novo. Você habilita e desabilita. Um item muito interessante é que eu posso fazer com que a imagem não seja selecionada com o clique do mouse. Quando eu clico aqui, ela fica bloqueada e olhem só. Eu estou clicando e não consigo. Eu posso marcar qualquer outra, menos a cabeça, o qual eu bloqueei. Eu vou desmarcar aqui e liberar para que a gente possa utilizar. Então, basicamente, todas essas abas aqui estão tecnicamente ligadas de acordo com cada uma das opções que a gente seleciona. Quando eu tenho o meu projeto, ele também está numa aba com o nome dele. E a gente pode trabalhar com projetos totalmente individuais e mais de um projeto. A recomendação é o seguinte, trabalhem no projeto que vocês estão até finalizá-lo. Bom, com isso, eu já tenho uma ideia de como funciona a aba de propriedades e como funciona a aba Xn. A aba Xn, praticamente, é todo o meu palco, ou seja, todas as imagens que eu arrastei para cá têm uma referência direta nela. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês chama-se root. Olhem só, o root, a grosso modo falando, seria a base da minha movimentação, ou seja, o start dela como ponto de referência para que eu possa trabalhar com a minha animação. Se vocês observarem, o meu root ele está bem no meio da minha imagem. E se vocês perderem a referência de onde vocês estão, basta observar qual objeto está selecionado na aba Xn. Olhem só, eu tenho aqui também a identificação dentro do meu palco e tenho também na propriedade. Ou seja, é costume para que vocês possam se orientar, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, essas abas aqui podem ser redimensionadas. Eu vou clicar na junção aqui da aba Xn com a aba de biblioteca, clico, seguro e arrasto para baixo, para que vocês possam ver todos os objetos
todos os itens, as imagens que formam essa única imagem aqui no meu palco. Só que nós temos outras coisas aqui. Por exemplo, a opção, a aba Draw Order. O que ela vai nos ajudar, pessoal? Eu consigo dizer qual imagem vai ficar na frente da outra imagem. Qual imagem vai ter prioridade na frente de uma outra. Por exemplo, olhem só, os olhos têm que ficar à frente da cabeça. Imaginem que os olhos ficassem atrás da cabeça. Como é que a gente ia ver? Como que um braço direito ou um braço esquerdo, eles podem ficar posicionados em uma ordem de visualização através desta aba aqui. Claro, eu estou mostrando para vocês com um projeto que é exemplo, mas nós vamos criar tudo isso e vocês vão ver o funcionamento da melhor forma possível. Só que eu tenho que mostrar aqui pelo menos o conceito das abas para que vocês possam entender. Na minha aba de biblioteca, eu tenho aqui os arquivos físicos, ou seja, dentro do meu projeto Dragon, eu tenho aqui uma pasta de biblioteca que com o botão direito eu posso mandar mostrar no Explorer e olhem só, o que eu estou vendo aqui é o que tem aqui dentro. E isso daqui é muito interessante porque eu vou mostrar com mais detalhes. Vocês podem abrir também por aqui, sem nenhum problema. E, evidentemente, nos próximos vídeos, nós vamos entender como isso daqui funciona. Imaginem assim, que eu quero substituir uma imagem que está fisicamente ali na minha pasta, dentro do Dragon Bones. Vocês vão ver que realmente é bem prático. Mas olhem só, eu estava falando sobre o root, correto? Vamos voltar na aba Xn e eu estou aqui no root. Se eu abrir outro projeto, eu vou voltar aqui e abrir este projeto aqui, ó, Spine Convert. Olhem só, o root dele está aqui na base, está nos pés da minha imagem, da criação ou da montagem dela. Isso daqui tem toda a importância em uma animação. O root sempre vai ser a referência, como eu disse para vocês. Então, para cada animação, nós podemos trabalhar de uma forma. Ou seja, como é que vai ser o alinhamento tecnicamente da minha animação? Ela vai ser através do root no meio da imagem, ou ela vai ser através da imagem aqui do root nos pés da minha outra animação. Então isso daqui são técnicas que eu vou mostrar para vocês. Não se preocupem. Vamos fechar aqui esse projeto e vamos continuar com as explicações. Quando eu estou na confecção aqui da minha imagem, da montagem dela, eu tenho a opção aqui de selecionar, eu tenho a opção aqui de criar bones, ou seja, eu tenho alguns itens aqui que eu vou falar detalhadamente depois. Mas eu tenho aqui uma opção de zoom. Quando eu clico, eu posso diminuir 50%, posso colocar 100%, eu posso colocar, ajustar de acordo com o meu palco. E além destas opções, eu posso, através do mouse, com o botão direito, por exemplo, clicar e segurar e mover a minha imagem no meu palco, toda ela. Eu tenho também uma opção de clicar no scroll do mouse e movimentar o mouse para frente, eu afasto. E se eu pegar o mouse e movimentar com o scroll apertado para trás, eu aproximo. Então a gente consegue ter um controle do palco através do mouse e através da opção aqui. Eu vou controlar o zoom da minha imagem no palco. Então basicamente tudo que eu estou mostrando é prática. Olhem só, eu vou clicar aqui na cabeça do personagem e eu tenho aqui algumas informações bem interessantes. Eu posso visualizar o Bonnie, por exemplo. Se eu clicar aqui e colocar a opção do xizinho, eu não vejo o Bonnie na minha imagem. Eu vou clicar aqui e voltar novamente. Eu posso clicar aqui na visualização da imagem e não vou ver nada, a não ser o objeto que eu estou selecionado.
Então existem algumas técnicas aqui, por exemplo, para selecionar algum bone. Eu posso também selecionar uma imagem ou não. Isso daqui é na prática. Vai ser bem mais interessante mostrar para vocês. Um outro detalhe é que com a imagem aqui selecionada, eu tenho a posição no eixo X e Y. No Dragon Bones, a referência do eixo Y é essa seta verde para baixo. Se eu clicar segurar, eu posso movimentar no eixo. No eixo X, que é para a direita e para a esquerda, é essa seta vermelha. Eu posso também desfazer as ações com Ctrl Z. Então, basicamente, são comandos que vocês já estão habituados a utilizar, no caso, no Windows. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu clico aqui no eixo X e movo para a direita, a referência do posicionamento da minha imagem no palco, ela muda. Se eu usar a rotação, quando eu clico aqui, eu posso rotacionar a minha imagem. E observem aqui os valores. Isso daqui pode ser tanto no eixo X quanto no eixo Y. Eu vou dar o Ctrl Z novamente e desfazer essas alterações. E agora, pessoal, nós podemos entender um pouco mais nos próximos vídeos sobre como nós vamos criar nossas animações. Isso daqui é uma prévia do que a gente pode fazer. Eu posso colocar também aqui guias. Olhem só, eu tenho aqui uma régua do lado esquerdo e tem uma régua aqui em cima. Se eu clicar e segurar, olhem só, eu tenho aqui um traçado de réguas que podem me ajudar. Ou seja, essa linha azul aqui vai facilitar algum controle, alguma medição, algum gerenciamento que eu preciso fazer dentro do meu palco com as minhas imagens. Então tem muita coisa legal. E olhem só, eu estou mostrando apenas essa interface aqui das abas de propriedade, da cena, Draw Order e a biblioteca. Tem muita coisa para a gente ver. Vale lembrar que, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem na descrição desse vídeo. Eu não vou salvar este projeto, eu vou fechar ele aqui, não vou salvar. E no próximo vídeo, pessoal, nós já vamos colocar a mão na massa, evidentemente criando a nossa primeira imagem, preparando ela para a nossa primeira animação também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!